Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aplicada. E na videoaula de hoje iremos estudar inequação do segundo grau. O que é uma inequação? Bem, uma inequação é toda desigualdade que pode ser escrita da seguinte forma: ax² mais bx mais c maior do que zero. Então, diferente da função do segundo grau, em que para obter as raízes eu igualo a zero, a inequação ela é uma desigualdade. Então ela pode estar no formato maior do que zero, maior ou igual a zero. Nesse caso, a expressão do segundo grau pode ser maior, mas também pode ser igual a zero. Menor do que zero, ou seja, a expressão do segundo grau não pode ser igual a zero, e aqui menor do que ou igual. Então essas são as quatro possíveis formas de nós termos uma inequação. Então nós utilizamos os símbolos maior do que ou igual, menor do que e menor do que e igual. Vamos aqui a um exemplo. Resolva a inequação x² menos 4x mais 3 menor ou igual a zero. Então aqui eu resolvo normalmente para determinar quem são as raízes. Então nós sabemos que as raízes é dado por essa expressão, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então resolvendo, normalmente eu determino que uma raiz é 3 e outra raiz é 1. Então 1 e 3 são as raízes. Como o a, o coeficiente que multiplica o termo elevado ao quadrado, é maior do que zero, nesse caso aqui o a é igual a 1, nós temos que a parábola possui uma concavidade voltada para cima. De tal forma que nós já fizemos o estudo do sinal da função do segundo grau e nós sabemos que os valores menores do que 1 são positivos, maiores do que 3 também são positivos e os que se encontram nesse intervalo são negativos. Qual é o intervalo que é menor ou igual a zero? A gente sabe que aqui nas raízes a expressão do segundo grau é igual a zero. Então o conjunto de solução é igual a um x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 1 e menor do que 3, incluindo o 1 e o 3, que são as raízes da expressão do segundo grau, porque aqui ele pede menor ou igual. Se fosse menor do que zero, somente menor do que zero, se esse símbolo aqui fosse menor do que zero, qual seria o conjunto de solução? Seria um x que pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que 1, não pode ser igual, porque tem que ser menor do que zero, tem que ser negativo, e menor do que 3, não pode ser igual. Não poderia usar esse símbolo aqui, porque não existia a possibilidade de igualdade. A inequação tem que ser menor do que zero. Nesse caso, a inequação é menor ou igual a zero. Então, sempre que for analisar a solução para a inequação, tem que levar em consideração que sinal está sendo utilizado aqui na inequação. Maior do que igual, menor do que ou menor do que e igual. Inequação produto e inequação quociente. Então, esse aqui é um caso que requer um pouco mais de atenção. Então, percebam que nessa inequação eu tenho uma expressão do primeiro grau multiplicando uma expressão do segundo grau. Então, eu determino a raiz da expressão do primeiro grau, que é muito simples aqui. Para determinar a raiz, eu igualo a zero, de tal forma que a raiz é 3. Então, a gente sabe que valores menores do que 3, nós teremos f de x menor do que zero. Para valores maiores do que 3, f de x vai ser maior do que zero. Então, o estudo do sinal foi feito. E sabemos aqui que a raiz
f de x é igual a zero. Percebam de cara que aqui, ó, na inequação não contempla o valor nulo. Então essa expressão ela tem que ser o quê? Maior do que zero. Ela não pode ser igual a zero. Então isso vai ser importante na hora de escrever o conjunto solução. E a segunda expressão, que é uma expressão de segundo grau, eu tiro as raízes, elas são 1 e menos 4. Então eu coloco aqui ao longo do eixo x as duas raízes. Menos 4. Então eu coloco aqui em aberto esse ponto, por quê? Porque menos 4 não faz parte do conjunto solução. Porque menos 4 é uma raiz. Se é uma raiz, essa expressão aqui vai ser nula. Então, zero que multiplica qualquer número vai ser zero. E a inequação requer que todos os valores à esquerda sejam maior do que zero. Assim como 1 também não pertence ao conjunto solução. E nós fizemos já o estudo do sinal. A é maior do que zero, portanto a concavidade é para cima, esses valores aqui são maiores do que zero, e esse valor aqui, nesse intervalo entre menos 4 e 1, ele é menor do que zero. Então, como obter o conjunto solução no caso de uma inequação produto? Eu tenho um produto de uma expressão do primeiro grau multiplicado por uma expressão do segundo grau. Então, eu coloco as raízes aqui em ordem crescente. Então, coloco uma bolinha aqui nas raízes, olha só. Em ordem crescente seria menos 4, coloco uma bolinha aberta, porque menos 4, a gente sabe que aquela expressão é nula. 1, também coloco uma bolinha aberta. E 3, que é a raiz da expressão do primeiro grau. De tal forma que aqui eu coloco sinais, olha só. Tudo que for menor do que 3, esse aqui é o primeiro caso, tá? Que é a expressão do primeiro grau. Olha só aqui. Então, sempre que for menor do que 3, a gente sabe que é negativo. Maior do que 3 é positivo. Para o segundo caso aqui, ó. Nós também já fizemos o estudo do sinal. Quando for menor do que 4 é positivo. Entre 4 e 1 é negativo. E maior do que 1 vai ser positivo. Como é um produto, quando que vai ser maior do que zero o produto? Quando a expressão do primeiro grau tiver o mesmo sinal que a expressão do segundo grau. Isso vai acontecer aqui, ó, menos com menos vai ser mais, e se vai ser positivo é maior do que zero, assim como mais com mais vai ser mais. E aqui nas raízes, eu tenho essas bolinhas em abertas. Por quê? Porque esses pontos não fazem parte do conjunto solução. Uma vez que se eu multiplicar qualquer número por zero, vai dar zero. E a inequação aqui, ó, obrigatoriamente tem que ser maior do que zero. Então, o conjunto solução é x pertencente aos reais, tal que x maior do que menos 4 e menor do que 1, ou x maior do que 3. Então, nessas duas situações, nós teremos que essa inequação aqui vai ser maior do que zero. Então, esse é o conjunto solução. É dessa forma que o aluno deve apresentar a resposta para esse tipo de problema. Então, vamos agora à inequação do tipo quociente. Então, aqui eu tenho uma relação entre uma expressão do segundo grau e uma expressão do segundo grau. Então, são duas expressões do segundo grau. As raízes dessa primeira expressão são 6 e 2. Então, o aluno pode fazer como exercício, obter x1 e x2. E as raízes dessa segunda expressão são 3 e menos 3.
Em ambas, A é maior do que zero, então a concavidade é para cima. Nós já fizemos aqui o estudo de sinal. Então o que é que nós temos que fazer? Colocar as raízes em ordem crescente. Então perceba que essa inequação aqui, essa relação, ela tem que ser menor ou igual a zero. Porém, percebam que as raízes menos 3 e mais 3 estão aqui abertas, a bolinha aberta, ou seja, não podem fazer parte do conjunto solução. Por quê? Porque elas são raízes da expressão que está no denominador. E a gente sabe que a gente não pode dividir por zero. Essa divisão é proibida, né? Então percebam aqui que as raízes 2 e 6, elas pertencem ao conjunto solução, podem pertencer ao conjunto solução, uma vez que elas são raízes da expressão do segundo grau que está no numerador. Se essa expressão for nula, como a inequação é menor do que ou igual a zero, ou seja, pode ser zero, o numerador tranquilamente pode ser zero. Então, se o numerador for zero, tá ok. Mas o denominador não pode ser zero, porque a gente sabe que a divisão por zero é proibida. Então, se eu transpor aqui o estudo de sinal, olha só, menor do que 2 é nulo, aqui para o primeiro caso, entre 2 e 6, aqui está errado, tá? Aqui não é 5, é 6. É negativo e maior do que 6 é positivo. Então, aqui eu transpus o estudo de sinal para a primeira expressão de segundo grau, que é o numerador. Para essa expressão aqui, ó, que é a segunda, eu vou transpor aqui o estudo de sinal. Olha só, menor do que menos 3 é positivo, menos 3 não pode fazer parte do conjunto solução, porque aí eu teria uma divisão por zero. Entre menos 3 e mais 3, nós temos aqui f de x menor do que zero. 3 também não pode fazer parte do conjunto solução. E maior do que menos 3, nós temos que f de x é positivo. Então, se eu tenho uma relação, para que seja menor do que zero, um tem que ser positivo e outro tem que ser negativo. Então, eu tenho essa situação aqui, ó, em que eu tenho a divisão de uma expressão do segundo grau positiva por uma negativa, e vai dar negativo. Aqui fica em aberto, porque o menos 3 não pode ser solução, uma vez que eu teria uma divisão por zero, porém o 2 pode, tá? Aqui menos com menos, menos dividido por menos vai dar mais. A minha inequação tem que ser menor ou igual a zero. Menos com mais, sim, vai dar negativo. E o 3, como faz parte da solução da expressão que está no denominador, não pode fazer parte do conjunto solução. Porém, nesse intervalo aqui, ó, de 3 a 6, nós temos o quê? A divisão de uma expressão negativa por uma positiva. E aí, negativo dividido por positivo dá negativo, ou seja, menor do que zero. E o 6 pode fazer parte do conjunto solução. De tal forma que o conjunto solução é o seguinte: x pertencente ao real, tal que x obrigatoriamente maior do que menos 3, não pode ser menos 3, e menor ou igual a 2, pode ser 2, tá? Tá aqui, bolinha fechada. Ou x maior do que 3, não pode ser igual a 3, bolinha aberta. E menor ou igual a 6, pode sim ser igual a 6. Então, esse é o conjunto solução para esta inequação. Agradeço a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima.